Pai de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, mais um dia que se inicia, mais uma quarta-feira, dia 2 de outubro, e aqui estamos aí para poder sermos gratos a Deus, né? Que tem nos guardado, que tem nos abençoado com a sua misericórdia, que se renova a cada dia. O que seríamos se não fosse a misericórdia de Deus? Já teríamos perecido há muito tempo, já não estaríamos mais aqui há muito tempo. Por isso, irmãos, a cada dia é tempo de clamar a Deus, e clamar com todas as forças, sabe? Bom dia, minha irmã Edinha, Pai do Senhor Jesus. Fica à vontade se quiser entrar aqui para a gente poder falar um pouquinho de Deus. Bom te ver aqui. Só enviar o convite aí, tá? Só enviar um convite aí que eu aceito aqui. Se você tiver à vontade aí, lógico, né? Então, mais um dia que Deus, Ele nos dá essa oportunidade de nós termos aí a clemência, de nós termos a oportunidade de ter a clemência a Ele, de termos o sopro de vida hoje, de termos as nossas esperanças renovadas, os nossos sonhos, porque se você está aqui, se eu estou aqui, é porque as nossas promessas permanecem de pé. Os nossos sonhos, irmã Edinha, permanecem de pé. Por mais difícil que esteja a caminhada, Ele sabe o quanto que nós suportamos o nosso fardo. Ele sabe até onde nós conseguimos ir com a força do nosso próprio braço. E Ele sabe aonde é que Ele entra. Aonde é que Ele entra e que nós temos como narrativa bem clara aqui nesse livro, na Bíblia, que vai nos dizer que devemos de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos anseios, essa opressão que o mundo tem feito sobre nós, a opressão espiritual, a opressão financeira, onde você se torna praticamente um indigno, uma pessoa indigna, porque você não tem condições de estar trabalhando no momento ou momentaneamente. Essa opressão física, essa opressão moral, essa opressão emocional, essa opressão sentimental. E sem contar que a todo momento nós temos os ataques, as investidas do inimigo para poder nos tirar da reta, nos tirar da retidão. A todo momento nós temos o inimigo soprando em nossos ouvidos, e se não estivermos com os nossos ouvidos audíveis, se não pedirmos sabedoria a Deus todos os dias, para que nós possamos ter discernimento da voz de Deus, da voz do mundo e da nossa voz, nós acabamos caindo em pecado. É isso, irmãos. Mas, mesmo caindo em pecado, esse Jesus que eu estou falando, não comecei nem a falar ainda da devocional, acabou que eu emendei nisso daqui, a gente faz o que o Espírito pede, né? Esse mesmo Jesus que perdoa, que nos dá a oportunidade de ter mais um dia, que nos dá a oportunidade de ter misericórdia renovada, que nos dá a oportunidade de dizermos a Ele: Senhor, tenha piedade de mim, te peço clemência, Senhor. Esse é o mesmo Jesus, lindo, maravilhoso, Espírito Santo da verdade. Esse é o mesmo Jesus, o mesmo Senhor, que nos perdoa dos nossos pecados, quando nos arrependemos de forma sincera, honesta, de coração genuíno, e Ele esquadrinha o nosso interior. Ele sabe quando realmente é um arrependimento e quando é um remorso. Como lá em 1 João 1, 8 e 9, que vai dizer que se confessarmos os nossos pecados de forma genuína, diante dele, nos arrependermos de forma sincera, honesta,
Ele esquadrinha o nosso interior, Ele nos perdoa e joga todos os nossos pecados no mar, no lago do esquecimento. E temos uma nova vida a partir desse momento. Fácil? Não, irmãos. Não, porque esse mundo não nos pertence. Estamos aqui de passagem, somos estrangeiros. Esse mundo é jaz. Esse mundo é dele, do maligno. E ele visita as hostes celestiais. Esse mesmo inimigo que conhece a Bíblia como qualquer um outro cristão, de Gênesis a Apocalipse, esse inimigo que vai usar para você uma palavra que está na imutável palavra de Deus, insubstituível palavra de Deus, que vai dizer que não devemos acrescentar nenhum côvado, nenhuma vírgula, mas ele faz isso conosco, quando nós estamos frágeis, vulneráveis. E quantas pessoas não estão vulneráveis nesse momento? Quantas pessoas não estão passando por necessidade financeira, por uma necessidade espiritual, de ter um simples abraço do seu líder espiritual, do teu irmão, da tua irmã de igreja, de ter pelo menos uma mensagem diária de um devocional, ou uma mensagem curta de um verso que vá atingir como uma flecha, ao invés de ser um dardo inflamado, uma seta inflamada, uma flecha que vai atingir, sangrar o coração dela, mas com o poder do Espírito Santo. Pensemos nisso, irmãos e irmãs. Ele já fez, ele já deixou tudo pronto. Cabe a nós darmos seguimento, cabe a nós darmos prosseguimento ao que ele fez. E só conseguimos fazer isso quando nós crescemos em sabedoria, quando nós crescemos em graça, que é Ele, Jesus, e quando crescemos em estatura. Isso está na palavra de Deus. E como isso acontece, pastor? Isso acontece quando nós buscamos essa intimidade diante dele. Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e nos humilhamos diante dele. Quando fazemos igual a Ezequias, que estava prestes à morte, condenado já de uma doença, e Deus simplesmente ouviu as orações dele, onde ele dizia que ele nem pela cura pediu a Deus, ele simplesmente disse a Deus: Deus, conjecturando para os dias atuais, olhe pelo menos para as obras que eu faço, Senhor, diante de Ti ou para Ti, Senhor. Olha o que eu faço para Ti, Senhor Jesus. Sem pôr Jesus na parede, mas pelo menos naquela situação, naquele momento, desabafando e dizendo para Deus: olha o que eu faço, Jesus. Olha o que eu tenho feito. A minha vida é devocional, a minha vida é joelhos dobrados, a minha vida está prostrada diante de Ti, Senhor. Mas se mesmo assim o Senhor achar que deve me levar, quantos não têm sido acometidos dessa situação? E nessa situação, Deus, além de curar Ezequias, ainda o deu mais 15, acrescentou mais 15 anos de vida para ele. É isso, irmãos. Mas voltando aqui a devocional, deixa eu só procurar aqui o meu pastor, o meu líder, né? E o que eu ouvi dele é uma grande verdade. Nós temos que renunciar, sim, temos que renunciar à nossa carne, temos que sangrar todos os dias, temos que, como a palavra de Deus vai dizer, mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. Temos que liberar perdão àqueles que nós temos cometido, seja pecado de prostituição, pornografia, lascívia, enfim. Estudos hoje vão dizer que 50% de homens cristãos, né, estão cometendo algum tipo de adultério, prostituição, pornografia, libertinagem, lascívia, e não confessam. O mais triste disso tudo é que se Jesus volta hoje, como ficaria? Porque a maioria deles tem vergonha, a maioria deles tem um líder em que não permite, não aceita que eles estejam cometendo esse pecado, que eles estejam nesse vício. E muitas das vezes
eles retêm com eles mesmos essa prática que os leva a carregar um fardo muito pesado. E aí vem a ansiedade, e aí bate o início de uma depressão, e aí vem aquele que diz e fala, tira a vida, já não vale mais nada. Estejamos atentos. Acabei de falar com o meu pastor sobre isso. E o nosso corpo, sim, esse corpo de carne, ele precisa de descanso. Ele precisa descansar. E quando eu falo descansar, não é como em Salmos 27, 5, ou Salmos 37, é descansar o corpo físico, ter uma qualidade, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Devemos de cuidar dele. Devemos orar, devemos jejuar, devemos ir ao monte, devemos comunhar com os irmãos na nossa igreja, no templo, devemos ter o privado com Jesus, devemos buscá-lo pela madrugada, devemos estar sempre em constante vigilância e oração, devemos sempre estar falando de Jesus por onde passamos, mas também devemos de cuidar da nossa mente, do nosso corpo, do nosso físico, porque isso tudo é templo do Espírito Santo. Amém, irmãos e irmãs? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está lá no livro de João, na carta de João 5, somente o verso 24. Carta de João 5, somente o verso 24. Vai dizer o seguinte: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus, tem a vida eterna. Amém, irmãos? Amém, irmãs? É forte nessa palavra, essa passagem. Inclusive, recomendo toda a carta de João, é um aprendizado muito grande. As cartas paulinas, Lucas, João, Marcos, são cartas que eu recomendo para quem deseja estar lendo a Bíblia. Efésios, são cartas que, Atos, um livro, então, uma passagem sensacional. Mas vamos lá. Essa passagem ela me remeteu, até parece que conjecturou uma coisa com a outra, o Espírito começou a levar por um lado e acabou indo pelo lado do que eu acabei de fazer devocional, né? Muitos cristãos estão vivendo momentos tristes, perplexos, sofridos, ansiosos, tristes. Por quê, pessoal? Simplesmente porque eles se preocupam com o amanhã, com a eternidade, por exemplo. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos viver um dia após o outro. Deus preparou este dia para nós, então que nós possamos viver este dia. O dia de amanhã não nos pertence. O dia de ontem não podemos mais mudar. O dia de amanhã também não podemos fazer nada, somente ele. O dia de amanhã pertence a ele. Hoje é o dia em que você pode fazer alguma mudança na sua vida. Hoje é o dia que você pode abrir mão, lançar sobre ele essa ansiedade, esse sofrimento que você vem tendo, esse aperto no coração, sabe? Essa mente cauterizada, essa metanoia que você precisa fazer, esse ressignificar que você tenta fazer e não consegue, sabe? E esses mesmos cristãos que vivem ansiosos, eles pensam, como eu falei aqui antes, no início, né, que estão salvos. Eles esperam estarem salvos, mas ainda assim eles duvidam e acabam perguntando a si próprio, né? Será que eu realmente estou salvo, Jesus? Será que eu realmente estou salvo? Eu diria que isso é uma pergunta universal.
É uma pergunta que crianças, por exemplo, que aceitaram Cristo, fazem essa pergunta. É uma pergunta que rebeldes também fazem essa pergunta. Essa pergunta, ela sempre está, ela sempre emerge no coração de quem está sofrendo. Ela se infiltra nos pensamentos de quem está morrendo, seja uma morte física, seja uma morte espiritual. Quando esquecemos do voto que nós fazemos, ou que é feito a Deus, eu faço uma pergunta: será que Ele, Deus, esquece de nós? Será que Ele esquece de nós como nós esquecemos, por exemplo, de orarmos, de jejuarmos, de entregarmos o nosso dia a Ele, de quando acordamos, orarmos e entregarmos a Ele, dizermos a Ele: Senhor, que o meu dia seja de acordo com a sua vontade, não com a minha, e que se há realmente uma diferença entre a minha vontade e a sua, Senhor, que o Senhor me dê resiliência, para que eu possa ser como as águas do rio, que quando encontrarem as intempéries, as rochas, as pedras no caminho, elas possam se desviarem e seguirem seu percurso. Será que essa passagem que já foi comprada quando ele foi até o madeiro e morreu por nós, pelos nossos pecados, ainda tem validade? Ou será que as portas do céu já se fecharam? Para muitos, a porta do céu já se fechou. E acabam vivendo de acordo com o que esse mundo oferta, de acordo com o que esse mundo oferece, abrindo mão de tudo que ele aprendeu nessa palavra. Abrindo mão, como diz o versículo, de que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Muitos estão abrindo mão da vida eterna, porque não estão tendo os seus sonhos, ou deixaram de sonhar, ou já perderam a esperança, porque não conseguem ver a promessa ser cumprida, ou a promessa do vizinho, que é ímpio, ela é cumprida primeiro do que a minha, que sou cristão, que estou no culto todos os dias, que estou orando, que estou jejuando, né? E aí eu acabo desistindo, eu acabo parando no caminho. As palavras de Jesus, irmãos, elas não poderiam serem mais fortes, como lá em João 10, 28, que vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É uma promessa, irmãos. É uma promessa. As palavras que Jesus disse, ele deixa bem claro que ele nos prometeu uma vida nova que não se poderia perder e que não tem validade. Pontes podem se queimar, mas a transferência ela ainda permanece e ela ainda se completa. Pode ser, irmãos, irmãs, que nossos dias sejam recheados, sabe, de altos e baixos. E está tudo bem, porque não é todo dia em que você vai estar 100%. Vai ter dias em que você vai estar 80%, 40%, 60%, 50%. E está tudo bem.
Nesses momentos, o que devemos de fazer é dobrar os nossos joelhos no seu espacinho que você tem dentro da sua casa, prostrar-te diante dele e dizer a ele: Jesus, hoje eu estou me vendo como se tivesse faltando algo dentro de mim, sabe? Eu estou vivendo esse dia, Jesus, com 70% da minha capacidade. Me ajuda, Senhor, a estar completo diante de Ti. Altos e baixos são normais na caminhada cristã, irmãos. E eu diria até que naqueles que não ainda confessaram Jesus como o único Salvador da vida deles. Mas isso jamais servirá para nos afastar do reino de Deus. Porque, no fim das contas, Jesus, Ele, somente Ele, garante nossas vidas com a sua graça. Aleluia, Deus. Você tem dúvidas do seu futuro com Deus? Então eu diria para você, não duvide. Releia as promessas de Deus, no qual Ele deixou para a gente. De todas as coisas que não sabemos na vida, ao menos isto nós já deveríamos saber, que temos uma passagem para o céu, já foi comprada, e que vai ser honrado. Lá nós temos um assento reservado para aquele que segue essa palavra, que cumpre essa palavra, que medita nessa palavra, naquele que tem essa palavra como seu manual de vida, naquele que faz o id dessa palavra. Queria aqui com os irmãos algumas passagens, por exemplo, que vai falar sobre isso. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se formos mais à frente um pouquinho, na própria carta de João, João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará com condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia, irmãos. Mais um pouquinho à frente, João 10, 28. João 10, 28 vai dizer para a gente: e dou-lhes. É afirmativo, irmãos, esse verbo. E dou-lhes a vida eterna. E nunca, é uma promessa, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará de minha mão. E para finalizar, em João 11, 25, vai dizer: disse-lhe Jesus, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a mensagem que eu deixo para vocês hoje, para aqueles que estão com os corações ansiosos, em dúvida, para aqueles que estão padecendo, para aqueles que duvidam da passagem que foi comprada a um alto custo, a custo de sangue, a custo de pedaços de corpo, do corpo de Jesus estarem caindo até aquela cruz, para aqueles que duvidam disso. Basta seguir os mandamentos, basta seguir o que está aqui nessa palavra, que não entra nem um côvado, nem uma vírgula. E ele nos garante de que quem ouve a palavra dele e crê tem a vida eterna, irmãos. Então que hoje possa estar caindo por terra toda essa tua ansiedade, toda essa sua tristeza, amargura,
toda essa tua infelicidade, toda essa tua incredulidade, todo esse vício de droga, todo esse vício no crack, todo esse vício de álcool, todo esse vício da gorduchinha, todo esse vício de bebidas diversas, todo esse vício da pornografia, da promiscuidade, da prostituição, da libertinagem, todo esse vício do adultério, em nome de Jesus, que esses espíritos malignos, que essas potestades, que esses principados, em nome de Jesus, nesta madrugada, batam em retirada da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sintam-se libertos, irmãos, porque a palavra dele é bem clara. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então você e eu temos como garantia a vida eterna. Mas para isso, temos um manual a ser seguido. E esse manual se chama a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? É difícil. Eu sei que é difícil para muitos. Pastor, eu não consigo, eu estou tentando, está difícil, sabe? Assim, tem dias em que eu estou caminhando em retidão com Jesus, mas tem dias em que eu não consigo, eu cedo, eu bebo a minha cerveja, eu uso a droga, eu caio na prostituição, eu caio na pornografia, eu vejo vídeos que não podem ser vistos. Sim, o inimigo ele vai fazer isso a todo dia, a todo momento, a toda hora. Mas precisamos estar com as nossas mentes firmes, com as nossas mentes voltadas para Cristo. É o momento em que você sofre esse ataque, é o momento em que você pega a palavra de Deus, joga no Google, busca, joga lá palavras versículos de libertação, meditem nesses versos e sintam-se libertos. Confesse a Deus, dê nome ao seu pecado, dê legalidade. Deus quer ouvir qual é o seu pecado que está oculto, ou qual é o pecado que você esconde de todos dentro da sua casa, no seu trabalho, do seu vizinho, da sua irmã, enfim. Mas você, entenda uma coisa, você não consegue esconder esse pecado dele. Ele conhece esse pecado, por mais que esteja escondido dentro de você. Então revele a ele, deixa ele cuidar deste pecado, deixa ele colocar o bálsamo nesse pecado, nessa ferida, deixa essa ferida e se tornando uma cicatriz, e mesmo que vire uma manchinha, uma marca no seu corpo, vai ser uma marca para você olhar e ter a certeza de que um dia você sofreu por não seguir o que ele pediu, mas que hoje você olha para essa marca e ela já não te dói mais, porque você consegue falar para o seu irmão, tá vendo essa marca? É uma marca de quando eu não fui obediente à palavra de Deus, de quando eu não segui o que Deus me pediu. Então hoje eu tenho propriedade para dizer a você que o melhor caminho a ser seguido é o caminho da retidão. É o caminho que nos levará ao reino dos céus, como diz essa palavra, João 5:24. E todas as outras palavras em que eu pude ler aqui, João 3:16, João 5:24, como eu li aqui, João 10:28 e João 11:25. Amém, irmãos? Desejo a vocês uma madrugada de paz, de renovo, restauração, libertação. Se você perdeu o sono, que você possa voltar de novo a deitar-se. Leia a Bíblia, leia um versículo, ore, deite novamente e volte a ter um sono de paz, de tranquilidade. Que seja um amanhecer de esperança, de renovo para você que está necessitando de uma porta aberta. Que Jesus possa estar abrindo essa porta, porque a porta que ele fecha, somente ele abre. Mas ele abre no tempo dele,
não é no nosso tempo, que nós possamos não ficar ansiosos diante da situação. Fácil? Não. Todos que caminharam com Jesus não tiveram facilidade. E repito, um deles, além de caminhar com Jesus, Jesus já sabia que ele iria o trair. E mesmo assim, não o tratou com diferença, com acepção. Pelo contrário. Então guardem isso, irmãos, no coração, nas suas mentes. Tenham uma quarta-feira abençoada. Em nome de Jesus, na presença dele. E até amanhã, se assim, até hoje, né? Já que é quarta-feira. Até hoje à noite, ou até a madrugada de quinta para sexta. Se assim Deus permitir. Porque Ele é o dono das nossas vidas. Fique com Deus.